que entendemos por responsabilidade? Estamos cientes das consequências de nossas ações e mesmo de nossas omissões? Da nossa interferência na vida dos outros seres? Nos tornamos capazes, em virtude da nossa própria obra, de destruir a nós mesmos e ao planeta em que habitamos. Desaparecer. Diante desse excesso de poder, torna-se urgente ampliar os horizontes da responsabilidade. Repensar o nosso estar no mundo. Essa série traz uma reflexão filosófica sobre a ética do agir humano, com a contribuição do direito, da política, da psicanálise, da cultura. Já faz algum tempo que a preocupação com o meio ambiente está presente na nossa vida. Desde a Constituição de 88, o Brasil defende legalmente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de preservá-lo. Desde então, foram diversos encontros e acordos globais em sua defesa, trazendo um conceito ampliado de responsabilidade, tanto no que diz respeito à produção de conhecimento, quanto no plano da ação social e das políticas públicas. Mas será que de fato incorporamos na nossa maneira de ser, de agir e de se relacionar essas noções de direitos e deveres em relação ao meio ambiente? Para falar sobre isto, o curador dessa série, Oswaldo Giacoia Júnior, convidou o advogado Celso Laffer para uma reflexão júris filosófica. Um dos assuntos que nós dois compartilhamos, entre tantos outros, é Hannah Arendt. E é em torno da reflexão de Hannah Arendt que eu gostaria de iniciar as minhas considerações. Bom, Hannah Arendt, como vocês sabem, foi uma das grandes pensadoras do século XX. E uma das características da reflexão dela é a identificação de rupturas, não? O que ela chama o hiato entre o passado e o futuro. Por conta desse hiato, diz ela, nós não podemos nos valer dos tradicionais conceitos e categorias do pensamento para compreender e lidar com a realidade. Mas ela também trata, na condição humana, de um outro tipo de ineditismo, o da transposição de barreiras antes tidas por naturais pela ação do conhecimento. O livro A Condição Humana dela é um livro de 1958, mas ela aponta já neste livro a conquista do espaço, que é o Sputnik, a energia atômica que desencadeou pela ação do conhecimento processos que não se resumiram apenas ao aproveitamento do dado, como é o caso, por exemplo, da biomassa ou do petróleo. A energia atômica significa desencadear processos dentro da natureza. E ela diz que um dos aspectos mais importantes da discussão política é o sentido de direção do conhecimento. Há um clássico paradigma do pensamento jurídico que é o do direito natural. Qual é a base do paradigma do direito natural? A permanência e a imutabilidade da natureza como critério regulador da avaliação dos mutáveis e distintos direitos positivos. Os direitos positivos variam, mas a natureza está lá, ela é mutável. Então, ela é um elemento regulador que me permite julgar e avaliar os distintos direitos positivos. O que significa esse ineditismo da ruptura? É que a natureza deixou de ser um dado na imutabilidade da ordem cósmica e passou a ter o componente de um construído ou de um destruído da ação humana. O Hans Jonas, que é um pensador que o professor Giacoia aprecia, no grande livro dele sobre o princípio de responsabilidade, justamente procura dar conta disso. Não é por acaso que o Jonas e a Hannah Arendt foram colegas de estudo e eram amigos e, naturalmente, discutiram muito esse sentido do século XX que eles viveram. Ora, eu penso que a tarefa da filosofia do direito é parar para pensar o significado de fatos e situações que não se enquadram no uso dos conceitos e categorias da tradição do pensamento jurídico, como é o caso do paradigma do direito natural. Porque, na verdade, o que nós olhamos hoje é que o direito positivo
passou a ter a função de lidar com a vulnerabilidade na natureza. Eu vou fazer um pequeno parênteses para explicar como essa história do avanço do conhecimento atinge áreas que antes estavam resolvidas com o pensamento tradicional. Eu me refiro à bioética, que é um novo campo da filosofia do direito e que examina as questões de caráter ético suscitadas pela inovação científica e tecnológica que tornaram possível agir sobre fenômenos vitais de maneira inédita. No âmbito da bioética, existe também uma bioética ambiental, que se interessa pelas questões vinculadas à relação homem-natureza e pelos princípios que devem regular tal relação. É claro que neste campo existem várias correntes, não? Mas uma delas é a que considera a natureza do ponto de vista utilitário, o que leva a uma ética aplicada. Então, eu diria que o desenvolvimento sustentável, o conceito de desenvolvimento sustentável, insere-se neste contexto de uma ética aplicada, inspirada por uma bioética que olha a natureza não de um ponto de vista ontológico, mas do ponto de vista do seu significado e da sua importância como bem a serviço do homem. Não há motivo para duvidar da nossa atual capacidade de destruir toda a vida orgânica da Terra. A questão é apenas se desejamos usar nessa direção nosso novo conhecimento científico e técnico. E essa questão não pode ser resolvida por meios científicos. É uma questão política de primeira grandeza e, portanto, não deve ser decidida por cientistas profissionais e nem por políticos profissionais. O que proponho é uma reconsideração da condição humana à luz de nossas mais novas experiências e nossos temores mais recentes. É óbvio que isto requer reflexão. E a irreflexão, a imprudência temerária, ou a irremediável confusão, ou a repetição complacente de verdades que se tornaram triviais e vazias, parece ser uma das principais características do nosso tempo. O que proponho, portanto, é muito simples. Trata-se apenas de refletir sobre o que estamos fazendo. O termo responsabilidade é recente no pensamento jurídico. Foi transposto do vocabulário moral, não? A responsabilidade perante Deus ou a responsabilidade perante a própria consciência pelas condutas da pessoa. Ela foi transposta do vocabulário moral para o jurídico na doutrina francesa do século XIX, como um meio de agrupar as obrigações de reparar o dano oriundo de fatos, comportamentos e situações. E é por isso que nós falamos de responsabilidade civil, nós falamos de responsabilidade penal, que são aspectos desta nova utilização do termo. A origem da palavra vem do latim sponsio, que era uma promessa, e respondor, de onde vem responsabilidade, era quem fazia uma segunda promessa. Mas este termo, responsabilidade, no sentido que nós hoje conhecemos, no plano político aparece na França do século XVIII, graças a Necker, não? E nos Estados Unidos, Hamilton, no Federalista, fala sobre due responsibility in the government to the people, não? Responsabilidade do governo eleito em relação ao povo que o elegeu. Então, responsabilidade surgiu como uma categoria que implica a constatação de que existe um fato que exige uma resposta do direito, uma reação jurídica diante da desordem, de injustiças ou de um problema social fruto de dano. Daí a multiplicação das hipóteses de responsabilidade. Não apenas por culpa, não, onde há uma conduta que não tem a intenção de ferir, mas fere, ou de dolo, que é a ideia da intenção de
produzir a conduta, mas por riscos, não? Que é o tema da responsabilidade objetiva, que a imputação, ou seja, o vínculo, não é apenas subjetivo. Ela passa pelos riscos da atividade. E a responsabilidade, na perspectiva das suas razões, como um apelo, uma vocação para responder a esta necessidade. E esse livro do Jonas é uma resposta que articula uma ética para uma civilização tecnológica diante e perante a vulnerabilidade da natureza. E é neste contexto que surge, no plano jurídico, a responsabilidade ambiental, no plano interno e no plano internacional. E também o conceito, a categoria de desenvolvimento sustentável. Então, o que eu procurei mostrar até agora? Há fenômenos que antes não se caracterizavam como fenômenos importantes. É o ineditismo. Para o ineditismo, eu preciso dar uma resposta que os conceitos e categorias tradicionais não me oferecem. Um exemplo é a ideia do direito natural, a permanência da natureza como um critério regulador para a aferição dos direitos positivos. Como a natureza se tornou ela mesma vulnerável e afetada pela ação humana, é o direito positivo que passa a tutelar e a zelar pela natureza. O conceito de responsabilidade no âmbito do meio ambiente e também o de desenvolvimento sustentável passam precisamente pela necessidade de levar em conta essa transformação. E como a palavra responsabilidade surgiu mais recentemente, ela surgiu para responder a situações que exigem uma reparação de fatos, danos e condutas. E aí você tem vários tipos de responsabilidade. Responsabilidade penal, responsabilidade civil, responsabilidade por atividade de risco. E é nesse contexto que surge o tema da responsabilidade ambiental e do desenvolvimento sustentável. Então, de onde vem este conceito de desenvolvimento sustentável? O que quer dizer desenvolvimento sustentável? Acho que vamos começar pelo primeiro termo, desenvolvimento, para chegar ao segundo, que é o sustentável. O Hélio Jaguaribe, que é um pensador nosso de grande vigor, num livro importante chamado Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Político, diz, olha, para lidar com o desenvolvimento, eu preciso primeiro observar que o progresso é uma ideia secularizada da providência divina, que surge com a Ilustração, está presente no século XVIII e fala num processo histórico contínuo e ilimitado. O desenvolvimento, observa o Hélio, explicita virtualidades pré-existentes no processo histórico-social. Não? Tem sempre o componente do aleatório. Pois bem, essas virtualidades, diz o Hélio, são os modos de exercício da racionalidade. É tanto processo quanto projeto. Mas a vulnerabilidade incluiu no processo um projeto. Este projeto é o de lidar com a vulnerabilidade da natureza. No próximo bloco... Análise de impacto ambiental e princípio de preocupação são novidades que não existiam antes dessa consciência generalizada. O homem viveu por séculos acreditando que a natureza sempre esteve ali, à sua disposição, e assim continuaria indefinidamente ao seu bel prazer. Até o momento que ficou evidente a vulnerabilidade da natureza diante da ação humana. Daí a constatação que o homem precisaria mudar esta relação. É a partir daí que surgem as noções de responsabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável. Dois conceitos que exigem não apenas uma mudança do agir individual, mas especialmente coletivo. Por isso mesmo, difíceis de serem colocados em prática diante da nossa visão ainda tão antropocêntrica e individualista. Mesmo para nós,
que somos de uma geração que acompanha há anos as diversas tentativas do mundo em firmar acordos internacionais sobre as questões ambientais. Existem, evidentemente, antecedentes diplomáticos que explicam como é que a consciência disso foi surgindo. Há uma grande conferência, a primeira, que é a Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente, que é de 1972. Foi uma primeira tomada de consciência no plano diplomático mundial da fragilidade dos ecossistemas que, de maneira integrada, sustentam a vida na Terra. Mas, sem dúvida nenhuma, a Conferência de Estocolmo colocou a importância da fragilidade da natureza no meio diplomático internacional com impacto mundial. Agora, a Conferência de Estocolmo foi em 1972. Então, a Conferência de 72, o mundo estava dividido claramente leste-oeste e nas suas brechas norte e sul. Era um mundo de polaridades definidas e enfrentou inconformidades e discussões ideológicas, ainda que tenha suscitado questões de interesse geral. Mas colocou o problema de como é que eu lido com desenvolvimento e riqueza no mundo. Como uma das consequências da Conferência de Estocolmo, criou-se o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, que é o PNUMA. E, em 1983, a Assembleia Geral da ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ela foi dirigida pela antiga primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland. E ela dirigiu, e eles publicaram, o conjunto dos que nele trabalharam, um relatório, que é o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum. É um relatório de 1987, que formulou o conceito de desenvolvimento sustentável que foi consagrado na Conferência do Rio de 92. Bom, eu participei da Conferência do Rio de 92, eu era o ministro das Relações Exteriores naquela época, mas foi um evento muito importante e foi a primeira conferência sobre temas globais depois da queda do Muro de Berlim. Ela foi aberta às ONGs, tinha o Fórum Global, foi aberta à opinião pública, e havia uma globalização dos temas em sintonia com a globalização da participação. E o Brasil foi o país sede que organizou este que foi, na vida diplomática do Brasil, até aquele momento, o maior evento que o Brasil já organizou. Não? Enfim, era uma logística muito grande. E, naturalmente, ela também estava de acordo com o que dizia a Constituição de 88. Não? Todo mundo está reclamando da Constituição de 88, mas ela tem vários ativos, entre outros, o artigo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, raro na Constituição, diz, e todos têm o dever de defendê-lo para preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ele tem o direito, mas tem o dever. Eu acho que o Brasil, como país sede, se sentiu muito responsável pela articulação do consenso. E o resultado, penso eu, foi um momento kantiano na vida internacional, bom, de uma abertura a uma razão abrangente da humanidade. Nem sempre esses momentos aparecem, e nós estamos vivendo num momento muito pouco kantiano da vida internacional. Mas a Conferência do Rio teve uma leitura desta razão abrangente da humanidade. Ora, para que aponta o termo desenvolvimento sustentável? É uma preocupação com o meio ambiente que une a preocupação com a economia e a pobreza. Realça que o desenvolvimento, para ser sustentável, além de ser viável
em sua dimensão econômica e financeira, não basta aí o projeto de viabilidade financeira, é igualmente importante que ele seja viável do ponto de vista do meio ambiente e das sociedades. Ele visa o reconhecimento dos outros, dos nossos contemporâneos no espaço de um mundo comum, quanto com as futuras gerações na amplitude do tempo. E transita pelo valor solidariedade, ao inserir o tema dos custos do meio ambiente sustentável no processo decisório, público e privado, interno e internacional. E tem também um componente de valor justiça, pois aborda a distribuição equitativa dos custos e dos benefícios do desenvolvimento sustentável em escala global. Fala na equidade intergeracional, quer dizer, não só para essa geração, mas para as outras. Fala também no uso dos recursos de maneira sustentável, dos recursos naturais, o que envolve a avaliação do prudente e do apropriado, donde uma coisa nova no campo jurídico, que é o princípio da precaução e o tema da análise, que é indispensável, do impacto ambiental. Não? Análise de impacto ambiental e princípio de precaução são novidades que não existiam antes dessa consciência generalizada. E fala na equidade no uso de recursos naturais entre os estados e sociedades. E há um princípio que eu acho muito importante na Declaração do Rio: a proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste. E a Conferência do Rio é um evento matriz da positivação deste valor. O professor Reale, de quem eu fui aluno na faculdade, fala que um valor precisa ter um suporte na realidade e precisa ter um significado. O suporte na realidade é o que resultou da avaliação pelo conhecimento da vulnerabilidade da natureza. E o significado é o que, para onde aponta o seu sentido de direção. O que leva ao tema da responsabilidade da ciência, não? A importância do conhecimento e qual é esta responsabilidade. Há um marco inicial, que é a Conferência de Viena sobre a proteção da camada de ozônio, um fenômeno novo que os cientistas descobriram, e desta conferência e do seu protocolo surgiu com clareza a ideia de que há uma interface entre as considerações científico e tecnológicas e o processo decisório. Também na Conferência do Rio, de 92, a Convenção de Clima só foi possível pelos estudos gerados previamente pelo IPCC, não? O Intergovernmental Panel on Climate Change, criado em 1988 e que continua muito atuante. Não? Eu diria que o Brasil se preparou para a conferência que iria sediar, organizou-se, trabalhou muito e preparou-se também do ponto de vista do conhecimento. Não? Um dos personagens importantes na conferência foi o professor Goldemer, que era, enfim, naquele momento, o secretário, além de ministro de Educação, o secretário para a área de meio ambiente. E ele é, reconhecidamente, um dos grandes especialistas brasileiros na área de energia e de matriz energética e de mudança da matriz energética, que é o dado fundamental para a discussão de clima. Eu creio que a Conferência de Paris de 2015 foi muito bem sucedida, precisamente porque levou em conta uma vontade política baseada no conhecimento desses aspectos todos. No próximo bloco... Seria ainda possível resgatar, pela ação conjunta no espaço público, a alienação do mundo?
As conferências internacionais de meio ambiente têm tido avanços e retrocessos. É um desafio enorme alcançar a conciliação entre tantas nações envolvidas. Vivemos em um mundo em que se faz urgente buscar uma saudável convivência coletiva. Ao mesmo tempo, o que vemos é a ausência de uma cidadania global. Incapacidade de compreender a nossa interdependência? Nesse bloco, o filósofo Oswaldo Giacoia Júnior e o jurista Celso Laffer refletem sobre essas questões. Sr. Laffer, eu tomo a liberdade de dirigir ao senhor uma pergunta que eu preparei um pouco em função de alguns diálogos que mantivemos anteriormente. Eu vou iniciar fazendo uma citação de um texto de sua autoria. No meu percurso reflexivo, confluem os temas, os métodos e as maneiras de ver as coisas de Hannah Arendt e Norberto Bobbio. Em A Reconstrução dos Direitos Humanos, um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt, isto é muito explícito. Comum também o é no meu ensaio sobre a mentira e em outros trabalhos. Não creio, no entanto, que esta confluência seja arbitrária. Final de citação. Muito bem. Norberto Bobbio, evocando uma perspectiva kantiana em história da filosofia, afirma que nós poderíamos reconhecer no movimento em prol da implementação dos direitos humanos, nem tanto da fundamentação dos direitos humanos, uma espécie de signo prognóstico de que a história humana aponta na direção, digamos, de um progresso ético, jurídico e político. Eu me pergunto, levando em consideração a sua ampla experiência como filósofo, como político também, como presidente da FAPESP, como alguém que conhece pelas entranhas as transformações do modo de produção do conhecimento, se o senhor considera que este movimento em prol da internacionalização dos direitos humanos, da reconstrução dos direitos humanos, essa ideia tão cara a Hannah Arendt de uma cidadania mundial, se o reconhecimento da dignidade da pessoa humana para além das fronteiras do Estado-nação, que se positiva em 48, na Carta da ONU, e que nós poderíamos exemplificar com outros documentos, se este grande movimento, que de alguma forma altera o horizonte da nossa autocompreensão ético-política, é um movimento que conflui também com a preocupação em torno da sustentabilidade e da necessidade de asseguramento de um meio ambiente equilibrado para as próximas gerações. Isso forma uma constelação, na sua opinião, que permitiria, digamos assim, acreditar que seria ainda possível resgatar, pela ação conjunta no espaço público, a alienação do mundo? É uma grande pergunta que faz o professor Giacoia. Eu diria que, conceitualmente, sem dúvida nenhuma, isto é uma constelação de conceitos, valores e aspirações que se integram. Não é por acaso que a Conferência do Rio é de 92 e a Conferência de Viena sobre Direitos Humanos é de 1993, e ela que chamou a atenção para essa noção da interdependência, indivisibilidade e interpenetração de todas as gerações de direitos, não? Desde os direitos humanos de primeira geração, enfim, direitos de liberdade de consciência, de reunião, de pensamento, aos direitos de segunda geração, como é o caso do direito de associação, do acesso ao bem-estar, da equidade, etc. e tal, e também direitos de titularidade coletiva, entre os quais eu incluiria o desenvolvimento sustentável, não? O direito ao desenvolvimento sustentável como uma aspiração a ser compartilhada pela humanidade e como uma condição da sua própria sobrevivência.
Mas, claro, se nós olharmos o mundo, ele não está propriamente kantiano, o que deixa as pessoas de boa vontade com uma certa preocupação. Agora, para recorrer o Bob tem uma metáfora que eu gosto muito, que ele se vale com frequência. Na verdade, são 3 imagens. Ele diz, olha, o mundo é complicado, o seu destino é complicado, os caminhos da história são de complexa interpretação. Mas, diante disso, diz ele, eu tenho 3 possíveis metáforas. A primeira metáfora é a da mosca na garrafa. A mosca está na garrafa, mas o filósofo está fora da garrafa e que quer tirar, admitindo que ele queira tirar a mosca da garrafa, explica para a mosca como é que ela sai, não? Então aí o filósofo, o pensamento, o conhecimento indica o caminho da saída para essas moscas que somos todos nós. Primeira metáfora. A segunda metáfora é a do peixe na rede. Nós somos todos como peixes escolhidos na rede. Nós esperneamos, nós procuramos fugir da rede, mas o nosso destino é inexorável. E a terceira metáfora dele é a do labirinto. Não? Então ele diz, olha, existe um labirinto da convivência coletiva. Qual é a lição do labirinto? Que existem certos caminhos bloqueados que não levam a nada, mas levam à destruição. Mas que existe um caminho possível de saída, que cabe, enfim, ao pensador e a nós todos, como adeptos da cidadania do mundo, procurar as saídas do labirinto. É o que, pessoalmente, eu procuro fazer. E é o que eu também procurei fazer na minha vida pública, não? Falamos aí sobre direitos humanos. O Raymond Aron, que era um pensador tão interessante, diz que quem se confronta com as responsabilidades políticas em matéria de política externa tem 2 tipos de problemas, tem 2 antinomias. Um é o que ele chama o problema maquiavélico e outro é o que ele chama o problema kantiano. Qual é o problema maquiavélico? Você vive num mundo onde existem outros países, outros confrontos e outros conflitos, e você precisa lidar com essa dimensão do realismo do poder. Agora, diz ele, o realismo leva a uma praxeologia infinita. Eu fico o tempo todo aí pensando na prática e não saio da prática. Diz ele, o problema kantiano é a ideia de uma ideia reguladora de razão, não? Cabe a quem tem essa responsabilidade não ficar apenas na praxeologia e tentar encontrar nas oportunidades que identifica e nos vãos que encontra caminhos para a saída do labirinto e para a qual esta razão kantiana nos ajuda, e os sinais também são sinais que a gente precisa olhar com o objetivo de procurar ver, não de identificar. No próximo bloco... E depois, o tema mais complicado é como é que você aceita o diferente. Muita gente comete o equívoco de associar meio ambiente apenas à natureza. Esquecem que ele é muito mais do que isso. Abrange a vida em todas as suas formas, incluindo os seres humanos. Pensar sobre responsabilidade ambiental vai além da nossa ação com a natureza. Inclui também a nossa relação com o outro, a nossa ação responsável com a vida do outro. Por isso, o desenvolvimento sustentável contempla, entre outras coisas, a biodiversidade ambiental e social. Eu gostaria de lhe fazer mais uma pergunta, que na verdade é talvez mais um pedido do que uma pergunta. A recente movimentação na Europa, gerada em torno desse problema dos imigrantes e também
dos refugiados parece colocar para nós atualmente grandes problemas do ponto de vista ético. Um deles, e provavelmente não o menor, é que trata-se de um fenômeno que parece estar gerando como consequência a possibilidade mesmo da implosão da União Europeia, que, de acordo com a avaliação de vários de nós, aparentava ser uma alternativa de reorganização da ordem política jurídica internacional. Como o senhor avalia a situação dos imigrantes hoje e a maneira como ela está sendo tratada, tanto no âmbito das nações diretamente implicadas, quanto da Organização das Nações Unidas? Olha, com grande preocupação. Voltando à nossa mestra Hannah Arendt, ela discutindo o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, ela fala nos expulsos da trindade Estado, Povo, Território, que são os deslocados do mundo, que são os refugiados. E nós estamos hoje confrontados com o maior número de refugiados desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E que são, literalmente, os expulsos do Estado, Povo, Território. Não, todos esses que estão vitimados por estados falidos, por aquilo que é a guerra civil na Síria, por todos os problemas do Oriente Médio. Então, esse é um grande tema global. E, naturalmente, para falar kantianamente, é um desrespeito ao princípio da hospitalidade universal. Nós estamos vivendo uma lógica de fragmentação, nós estamos vivendo uma sublevação dos particularismos, como falava o Otávio Paz. Nós estamos vivendo uma geografia de paixões que coloca em questão aquilo que era, ou parece ser, o razoável. A União Europeia é a única utopia bem-sucedida da segunda metade do século XX. Uma Europa em paz e em prosperidade. E ela que está sendo colocada em questão, começando pelo Brexit. Não? O Brexit é um tiro no pé da própria Grã-Bretanha, inclusive das divisões internas da Grã-Bretanha, da Escócia, da Irlanda, do princípio da circulação das pessoas, que é um dos méritos da União Europeia. Então, diante destas incongruências, é natural que a gente fique preocupado. Eu acho que esse é um dos grandes temas globais e é um dos desafios. Não? Ele está mais longe de nós, mas não tão longe. Você tem os refugiados haitianos, com certeza. Você tem os refugiados da Venezuela, que estão aflorando, e você tem, enfim, o acolhimento de bolivianos. Mas isso está no espaço daquilo que o Brasil pode e deve absorver. Inclusive também pode e deve absorver um pouco deste fluxo de refugiados do Oriente Médio. Agora, para a Europa, isto é a vizinhança, é a conectividade. E ela gera uma situação muito complicada, que é a intolerância. Não? Que a tolerância surge com a secularização e com a laicidade. E você começa, em primeiro lugar, a lidar com aceitar verdades religiosas contrapostas, não? Que é o direito à liberdade de culto, que aparece na primeira Declaração Francesa. Depois você passa a aceitar a liberdade de opinião política, que é o capítulo da democracia. E depois, o tema mais complicado
é como é que você aceita o diferente. Não? E o capítulo dos refugiados e do estrangeiro aparece como é que eu lido com o diferente. Perfeitamente. A defesa da tolerância você pode fazer de diversas maneiras. A primeira delas é de que ou tolerância ou perseguição. Não? Então, ela é uma oposição à perseguição. A segunda é a de que ela é um método de persuadir, de convencer. Não, ela é uma confiança na razão, na razoabilidade dos outros. Depois ela aparece também como uma espécie de respeito pelo próximo, não como devida eticamente. E, finalmente, ela aparece como uma expressão de que a realidade é ontologicamente complexa e pluralista, não? E o que sustenta a tolerância é isto. Hannah Arendt diz, para voltar à nossa amiga, que o que caracteriza o mundo é a diversidade. E se você recusa a diversidade, você recusa um amor mundi. Perfeitamente. A respeito da própria Hannah Arendt, que nós temos hoje um temor enorme, que talvez nós pudéssemos refletir mais sobre isso, de que os fenômenos que nós estamos assistindo, talvez de uma maneira excessivamente passiva, cá entre nós, abaixo do Equador, talvez isso seja um perigo muito grande, justamente no sentido de um senso de responsabilidade, de solidariedade compartilhada. Porque o que nós estamos vendo afeta diretamente a nossa capacidade justamente de lidar com o outro, de lidar com a diferença. E eu me perguntaria se não falta nesse momento uma reflexão, uma retomada a sério da reflexão sobre o conceito de amor mundi. Eu estou de inteiro acordo. Falta e nesse sentido, eu acho que as pistas que a Hannah Arendt oferece são sempre muito instigantes, não? Eu acho que a vantagem da obra da Hannah Arendt é que ela nos faz pensar. Né? E ela justamente aponta para onde deve ir o nosso olhar, não? E como ela era uma pensadora livre, não convencional, esta não convencionalidade dela nos ajuda a tentar ir por essas sendas. Eu, na verdade, gostaria de fazer uma síntese e saber do senhor uma posição final a esse respeito. Num artigo escrito logo no início de 1959, o filósofo Martin Heidegger escreveu o seguinte: no início do ano, a propósito de um foguete espacial russo, o presidente do Conselho Soviético declarou: nós somos os primeiros no mundo a ter impresso no céu, da Terra à Lua, uma trajetória de fogo. O editorial de um dos grandes jornais da República Federal da Alemanha, em sua primeira frase, comentou isso da seguinte maneira: ninguém pode refutar a jactância de Nikita Khrushchev. O fato de que a União Soviética conseguiu imprimir no céu, da Terra à Lua, uma trajetória de fogo é absolutamente verdadeiro. Porém, o que significa aqui o termo refutação? Antes de tudo, torna-se necessário para nós pensar o conteúdo da declaração de Khrushchev, no qual, em verdade, ele próprio não pensa. Não existe mais nem a terra, nem o céu, no sentido da habitação poética do homem sobre esta terra. A exploração realizada pelo foguete é a concretização há 3 séculos daquilo que se acha disposto sempre mais unilateral e deliberadamente como sendo a natureza e que no presente foi instalado como fundo
de reserva universal interestelar. A trajetória dos foguetes lança brutalmente no esquecimento terra e céu. Os pontos entre os quais ela se desenrola não são nenhuma coisa nem outra. O artigo em questão deveria começar assim: não há senão um pequeno número de homens, e eles não dispõem de poder, que têm hoje a capacidade e a resolução para pensar e para fazer pelo pensamento a experiência de uma mudança do mundo que não inicia uma nova era, mas conduz uma época já estabelecida em direção ao seu extremo acabamento. Fim de citação. Nós sabemos, professor Laffer, as conclusões que Heidegger extraiu desse diagnóstico e como elas são amargas e sombrias, tanto para a ética quanto para a filosofia política. Minha pergunta ao senhor a esse respeito é: vivemos efetivamente uma experiência epocal de perda da terra e do céu, de fuga dos deuses e dos mortais? O mundo tornou-se para nós não apenas inóspito, mas desapareceu como dimensão do existir humano? Ou seria possível recuperar o sentido originário de mundo como espaço comum da existência humana, pela ação conjunta no espaço público da política, no exercício da responsabilidade e da solidariedade? Obrigado, professor. Grande pergunta. Eu vou responder à moda de Hannah Arendt, não? Eu Que imaginava é isso. o princípio da natalidade, não? Ao contrário de Heidegger, Precisamente. que não tinha este conceito como um conceito-chave, o que Hannah Arendt diz é que o princípio da política é o princípio da natalidade. E o princípio da natalidade é a ideia de que nós podemos dar início a coisas novas e que essas coisas novas podem se direcionar para um amor mundi. Como um bom arendtiano, eu concluiria por aí. Muito obrigado, professor Laffer. Muito obrigado mesmo. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Acho que na noção de desenvolvimento sustentável está a dimensão do valor. E nessa história do valor está uma mudança de condutas, comportamentos e paradigmas.